Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 20 de junho de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Terçou, acredito que seja a última grade fraca que nós teremos essa semana. A partir de quarta-feira já teremos Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, muitos jogos bons para fazermos boas entradas. Mas venho trazer aqui para quarta-feira 9 análises, 9 palpites para nós fazermos as apostas. Repassando aqui rapidamente joguinhos de domingão, deixamos 12 análises, 12 palpites, conseguimos bater 10 palpites deles. Mais um dia conseguimos bater o nosso bilhete pronto, tanto sábado quanto domingo batemos 2 bilhetes e acertamos 10 dos 12 palpites, tanto no sábado quanto no domingo também. Vamos dar início aqui os jogos de terça-feira, então? Então, para começarmos, quero ir no amistoso, partida entre Japão versus Peru, às 6h55. O que nós temos de interessante aqui? Seleção do Japão vem de um resultado excelente contra El Salvador, ganhou por 6-0. Dos últimos 5 jogos, ela tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a seleção do Peru vem de uma vitória contra a Coreia do Sul. Dos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Para este confronto aqui, a seleção do Japão, que fez uma excelente Copa do Mundo, conseguiu ganhar da Espanha, conseguiu ganhar da Alemanha, e a seleção do Peru que nem conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Então, para esta partida, acredito muito no favoritismo do Japão. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Dando sequência aqui nos jogos amistosos, temos confronto entre Alemanha versus Colômbia às 15h45. O que nós temos de interessante aqui? Seleção da Alemanha, os últimos 5 jogos, ela tem apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O mais de 1,5 bateu em 4 dessas últimas 5 partidas. Seleção da Colômbia, dos últimos 5 jogos, soma 3 vitórias e 2 empates. O mais de 1,5 bateu em 3 das últimas 5 partidas. Duas equipes aqui que fazem bastante gols e sofrem bastante gols, principalmente a Alemanha é uma equipe muito over gols. Quero buscar aqui para este confronto mais de 1,5 gols. Ainda aqui nos jogos amistosos temos confronto entre Costa Rica versus Equador às 21 horas. Vamos ver o que nós temos de interessante. Seleção da Costa Rica num mau momento, dos últimos 5 jogos ela perdeu 3 e ganhou 2. Já a seleção do Equador, dos últimos 5 jogos, ganhou 2 partidas, tem 2 derrotas que é na Copa do Mundo e 1 empate também na Copa do Mundo contra a Holanda. Confronto direto entre os dois, o Equador ganhou 4 das últimas 5 partidas. Então, para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Equador. É o que eu vou buscar para essa partida, acredito que ele não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Equador nesse confronto. E para fecharmos nos amistosos aqui, vamos na nossa seleção brasileira. Temos confronto entre Brasil versus Senegal às 16 horas. O que nós temos de interessante aqui, que são duas equipes muito over goals, principalmente a seleção brasileira. Seleção brasileira em processo de renovação, trazendo bons nomes pro grupo. Para este confronto aqui, acredito muito que teremos bastante gols. Brasil que gosta de sofrer seus golzinhos, mas também faz bastante gols. Quero entrar aqui no mais de 1,5 gols, mas é um confronto muito interessante para quem quiser buscar ambas marcas com mais de 2,5 gols. E agora vamos para a final da Taça das Nações da Ásia. Temos confronto entre Uzbequistão versus Irã ao 12h30. O que nós temos de interessante aqui? Seleção do Uzbequistão, dos últimos 5 jogos ela ganhou 4, empatou 1. O mais de 1,5 gols bateu 4 das últimas 5 partidas. Já a seleção do Irã, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. E também o mais de 1,5 gols bateu em 4 das últimas 5 partidas. Então, para este confronto aqui, que é final, o adversário que sofreu gols vai se expor, vai ter que ir para ataque. Acredito que seja um jogo para muitos gols. Vou buscar aqui o mais de 1,5 gols neste confronto, mas é um jogo muito interessante para quem quiser buscar ambas marcas com mais de 2,5 gols. E agora vamos para eliminatórias da Eurocopa. Temos confronto entre Bulgária versus a seleção da Sérvia às 15h45. Vamos ver a classificação das duas. A Sérvia é líder do grupo. Em 2 jogos tem 2 vitórias, fez 4 gols, não sofreu nenhum. Seleção da Bulgária em 3 jogos, ela é a 4ª colocada, tem apenas 1 ponto. Fez apenas 1 gol, sofreu 5. O que nós temos de interessante aqui?
Seleção da Bulgária dos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a seleção da Sérvia dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias seguidas e tem uma derrota. Então, para este confronto aqui, acredito muito no confronto da Sérvia. Nas casas de apostas que nós temos uma odd acima de 1,50, quero buscar o empate anula para a Sérvia neste confronto. Mais um jogo aqui na eliminatórias da Eurocopa, confronto entre Escócia versus Geórgia, às 15h45 também. Classificação das duas. Escócia é líder do grupo em 3 jogos, tem 3 vitórias, fez 7 gols e sofreu apenas 1. Já a seleção da Geórgia, segunda colocada, em 2 jogos, tem uma vitória e um empate, fez 3 gols e sofreu 2. Nós temos de interessante aqui. Seleção da Escócia dos últimos 5 jogos, ela tem 3 vitórias consecutivas, uma derrota e um empate. A seleção da Geórgia dos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Para este confronto aqui, jogando em seu país e com uma odd de 1,50, quero buscar aqui um empate anula para a seleção da Escócia. Acredito que ela não irá perder, no máximo empatar. Mais um jogo interessante aqui na eliminatórias da Eurocopa, confronto entre Estônia versus Bélgica às 15h45. Classificação dos dois. Seleção da Bélgica, segunda colocada em 2 jogos, tem uma vitória e um empate, fez 4 gols e sofreu 1. Seleção da Estônia é a quarta colocada em 2 jogos, tem uma derrota e um empate, fez 2 gols e sofreu 3. O que nós temos de interessante aqui? Seleção da Estônia dos últimos 5 jogos, ela tem apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a seleção da Bélgica dos últimos 5 jogos tem uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito no favoritismo da seleção da Bélgica. Com essa odd aqui acima de 1,20, vou buscar a vitória seca para ela neste confronto. E para fecharmos o dia, temos outro confronto interessante aqui na eliminatórias da Eurocopa. Confronto entre a seleção da Islândia versus Portugal às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. Portugal é líder do seu grupo em 3 jogos, tem 3 vitórias, já fez 13 gols e não sofreu nenhum. Já a seleção da Islândia é apenas a quinta colocada em 3 jogos, tem uma vitória e 2 derrotas, fez 8 gols e sofreu 5. O que nós temos de interessante aqui? Seleção da Islândia dos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate, apenas uma vitória. Já a seleção de Portugal dos últimos 5 jogos tem uma derrota e 4 vitórias. Então, para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou buscar aqui a vitória seca para a seleção de Portugal neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu muito obrigado para quem está acompanhando a gente, para quem está ajudando a gente a crescer cada vez mais. Essa será a nossa última grade fraca. A partir de quarta-feira nós teremos aquela grade recheada que a gente adora. Uma ótima terça-feira a todos e vamos de green!